Hoje eu quero falar então da proposta de uma aula sem matéria para o segundo ano do ensino médio, ou segunda série do ensino médio. Então, no segundo ano, nós temos 2 aulas por semana, então isso é mais tempo para desenvolver um trabalho um pouco mais, né, com mais conteúdo do que no primeiro ano. Para fazer uma aula sem matéria, eu mantive a linha geral que eu costumo usar para o meu segundo ano, que é o pensamento moderno e a formação da civilização tecnológico-industrial. Então a proposta para o segundo ano é entender a modernidade filosófica. A ideia então foi manter essa linha e trabalhar com um elemento que eu identifiquei que era uma carência muito grande dos meus alunos, que é ter clareza sobre as fases da história. Assim, embora eles estudem isso desde da sétima série, oitava série, ou antes até, é impressionante como meus alunos chegando no ensino médio não têm uma clareza, assim, do que é pré-história, o que é antiguidade, o que é Idade Média e modernidade. Então eu pretendi trabalhar com uma atividade, que fosse instrumental e que pudesse tornar esse aprendizado sobre as fases da história efetivo e ao mesmo tempo ligado com conteúdos da filosofia. Então, como tinha mais tempo, tinha 2 aulas, eu propus uma atividade inicial. E essa atividade era criar um cartaz, um grande cartaz que fosse colaborativo, ou seja, feito por todos os alunos, com uma linha do tempo, dividindo as fases da história, e alguns elementos ligados também à filosofia. Então, essa atividade ela se estende aí por 2 a 3 encontros, ou seja, 4 ou 6 aulas. E a ideia é justamente colocar todo mundo em movimento para criar um instrumento que vai ser usado ao longo do ano todo. Esse cartaz vai ficar colado na sala no ano todo, e a ideia é eu sempre remeter minhas aulas a esse cartaz, tentando situar pensadores, acontecimentos, e mudanças de visão de mundo e tudo isso ligados a essa ideia desse cartaz. Então, é claro que no começo isso foi bem confuso, as primeiras vezes que eu tentei, mas com o tempo fui pegando um pouco mais o jeito, e isso eu tento descrever no conteúdo escrito dessa postagem para vocês. Mas no final das contas, consegui chegar num resultado legal, e mesmo que todo mundo não trabalhe ao mesmo tempo no cartaz, ao longo dos 3 encontros, todo mundo acaba colocando um pouquinho da sua mão, no cartaz, com algumas ideias, com imagens, seja cortando figuras, colando, fazendo letras, e todo mundo acaba participando dessa atividade. E o legal então é que essa atividade ela tem uma função, que é entender as fases da história, e ela se conecta com as outras atividades que seguem no bimestre. Então depois eu venho terminado o cartaz, colado na parede, eu venho com exercício a partir de uma música. É a música Saiba, do Arnaldo Antunes. Então nessa música o Arnaldo Antunes vai falando coisas bastante filosóficas, saiba que todo mundo vai morrer, sabe que todo mundo teve pai, e vai falando o nome de diversas personagens, tanto da história clássica como da nossa história atual, e tudo mais. Então é uma música muito interessante, e o desafio com os alunos nessa segunda fase então é reconhecer todas as personagens que aparecem nessa música e depois tentar situar elas historicamente já usando o cartaz. Então, a partir dessa atividade também, faço ali algumas brincadeiras e tudo, nós chegamos a compreensão de que aparecem nessa música 4 pensadores, 4 filósofos que são da antiguidade. Então, ali eu começo já a entrar nesse ensino da filosofia nas fases da história ali, identificando esses pensadores da antiguidade. No caso ali é o que apareceu: o Buda, Arquimedes, o Lao Tse e Galileu. Então esses personagens aparecem na música do Arnaldo Antunes. Eu levo em algum momento ali das aulas umas figurinhas e a gente cola no cartaz. Então nós vamos tornando esse cartaz um instrumento que vai ser interativo ao longo do ano. A ideia, embora eu não tenha desenvolvido muito isso, a ideia era ao longo do ano inteiro ir colando ali várias figuras, várias caras de filósofos e tudo mais. Então, esses exercícios aí já levam mais ou menos a metade do bimestre. Pode parecer pouca coisa, fala, pô, o professor ficou meio bimestre só tratando de história e tal, mas a ideia é justamente essa. Não é questão de empilhar vários conteúdos.
a ideia é justamente transformar essas aulas em encontros abertos, né? Você tem atividades, você tem propósitos, você tem encontros abertos. E o que vai surgindo nesses encontros são coisas muito interessantes e mesmo imprevisíveis, né? Então essa interação, onde a gente está mais solto com os alunos, é muito legal e eu acho que funcionou muito bem. Né? E também as avaliações estão ali relacionadas, né? Assim como eu trago essa música Saiba, eu já faço depois de a gente trabalhar com a música, já faço a primeira avaliação, uma produção textual. O que é que eu sei da vida? Então os alunos têm que parar, né, escrever um texto pessoal naquele esquema que eu já descrevi, né, das produções textuais, sobre o que eles acham que sabem da vida ou o que têm que aprender, e etc, etc. Então esse trabalho reflexivo já vale uma primeira nota, então. Depois eu vou entrando em aspectos da Idade Média, né, desenvolvo outras atividades também, né, assim, falando de personagens medievais e tudo mais, falo do Santo Agostinho, da ideia de livre-arbítrio, e por aí eu já entro depois com uma segunda avaliação também, né, outra produção textual, que é o livre-arbítrio e as minhas escolhas. Né? Então, uma outra reflexão que deu, assim, olha, resultados muito interessantes, assim, né? Colocou os alunos realmente para pensar e para se expressar sobre escolhas pessoais, histórias de vida e tal, uma coisa bem legal. Então, mais ou menos com isso, a gente ocupa o segundo bimestre, falo da Idade Média também, e a ideia é ir conduzindo até chegar ao ponto final, que é quando eu passo o filme, né, chamado O Nome da Rosa. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a estrutura desse primeiro bimestre sem matéria, e a partir dali eu encaixo na matéria que eu já tinha antes, né, falando da modernidade filosófica, e passamos o resto do ano trabalhando sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que algo que funcionou bem, que poderia ser desenvolvido, inclusive para um segundo bimestre sem matéria também. É um desafio que eu ainda não encarei, mas que está aí disponível. É isso aí então. Valeu!